saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Bom, mais uma vez poder estar com você neste vídeo, na qual Deus mais uma vez estará nos trazendo aqui uma palavra de edificação. Na verdade, hoje, amados irmãos, eu quero aqui relatar alguns fatos bíblicos contraditórios, segundo os questionamentos, as perguntas que fazem a nós, referente a algumas passagens da Bíblia, tentando achar aqui contradição bíblica. Mas na verdade não há contradição na Bíblia, não há contradição. Na verdade é falta de compreensão, é diferente de contradição. Então há muitas pessoas aí que, por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por não ter feito um curso teológico, um curso avançado, ou por que não dizer até mesmo não ter estudado no colégio normal, onde nós nos formamos. Então, veja bem, eu queria aqui, até inclusive, aproveitar aí o ensejo, enviar aqui o meu abraço ao pastor Eliel Mara Soares, na qual nos tem apoiado com a faculdade teológica aqui nesse ministério. Eu queria aqui dizer para você que é necessário que o homem entenda a palavra de Deus, não somente a revelação do Espírito, mas saber o que vai falar, saber o que vai pronunciar, saber o contexto da Bíblia. Eu disse em outro vídeo que há pessoas que pegam um texto isolado da Bíblia e acabam ali montando ali uma seita, né? E ali vira uma heresia terrível, porque usam um texto isolado da Bíblia sem contexto, né? Então a Bíblia, por ser literal, alegórica, nós temos por obrigação estudá-la todos os dias. E se possível, sim, meu amor, faça aí um curso teológico aí, para que Deus venha abençoar a sua vida, para que você não entre em contradição, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada. O que está na Bíblia escrito, foi escrito por Deus, tá? Os profetas que ali foram usados, como diz ali, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, né, nos revela ali que homens usados por Deus, né, inspirados pelo Espírito de Deus, e então escreveu a palavra de Deus. De alguma forma, o que está na Bíblia não é apenas algo literal, que você, desconhecedor disso, apenas lê e tem conhecimento dela como entendimento, mas nós não temos apenas o entendimento da palavra, nós acreditamos porque ela surte efeito em nossas vidas, tá? Então nós usamos aqui o experimento, tá? O experimento é aquilo que nós usamos. O meu experimento é a minha fé em Cristo Jesus e na sua palavra, a palavra de Deus. Bom, aqui eu quero apenas ser breve nesse vídeo e passar apenas. Vamos começar com duas contradições, que às vezes aparecem perguntas sobre essas passagens da Bíblia, e é bem verdade que nós temos que esclarecer aos irmãos, aos ouvintes e à igreja, né? Vamos lá. A primeira contradição aqui, que eu vejo, que eu tenho ouvido de pessoas, às vezes passa um ano, passa dois, novo convertido, chega até nós, faz a mesma pergunta durante vários anos, que é no decorrer do Evangelho. Eu queria aqui deixar nesse vídeo esse ensinamento. Está no livro de primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Eu quero ler o versículo 18, versículo 19 e o versículo de número 20, tá? Então, vou ler para você aqui. Primeiro versículo 18: porque também Cristo padeceu uma vez, grava isso, uma vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mortificado em Cristo, na carne, mas vivificado pelo Espírito, e esse Espírito aqui é o Espírito Santo, amém? Versículo 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, os quais em outro tempo foram rebeldes
quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, apenas, isto é, está escrito aí na sua Bíblia, oito almas, 8 vidas se salvaram pela água. Amém? Bom, você, é óbvio que você provavelmente deve conhecer aí a história, né, do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6 em diante. Você vai ver lá a história do dilúvio, onde Deus ali enviou um dilúvio sobre a terra, por causa daquele povo que estava totalmente depravado, rebelde, né? Mas havia ali 8 justos na terra havia apenas 8 justos, uma porcentagem bem pequena, aonde o Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor Deus ali o salvou pela água. Bom, veja bem, o que contradiz aqui, às vezes, a alguns leitores da Bíblia, é a questão de Jesus ter descido e pregado aos espíritos em prisões. É bem verdade que Jesus, ao descer ao Hades, ao inferno, ali ele esteve ali por 3 dias e foi até o paraíso, onde estava ali Abraão com as almas que tinham morrido, as almas que tinham morrido antes da cruz de Cristo, antes da crucificação. As pessoas que morriam ali no tempo do Antigo Testamento até Jesus, eles tinham um lugar reservado chamado paraíso, que estava próximo ao Hades, próximo ao inferno. Mas hoje já não estão ali, porque Jesus foi depois da sua morte e resgatou, tirou aquelas almas que estavam ali não em sofrimento e hoje estão aí debaixo do altar de Deus. Depois da morte de Cristo e a sua ressurreição, todos aqueles que morrem após a morte de Cristo e a ressurreição, todos aqueles que morrem vão para debaixo do altar de Deus. Esse lugar chamado paraíso está vazio hoje, tá? Isso aí só há um pouco de escatologia para você entender. Mas a minha questão aqui hoje é a questão desta pergunta: por que Jesus pregou aos espíritos em prisão? O que ele na verdade foi fazer ali? Qual a indagação? Qual é o pleiteamento que as pessoas fazem? Não é a questão do que ele foi fazer na verdade. O pleiteamento que as pessoas estão dizendo aí é que então as vidas que estão no inferno têm uma chance. E é isso que eu quero aqui desconcordar com você, com o seu entendimento, porque a Bíblia não concorda com isso. É bem verdade que por falta de entendimento muitos aí estão errando. Primeira coisa, por etapa, por favor. Primeira coisa, o versículo 18 está bem claro dizendo que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, uma vez. Então, se você ler Hebreus 9:27, o que está escrito lá? Afirma que está ordenado ao homem morrer. Está vendo? Está ordenado ao homem morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem segunda chance. Aí você me pergunta, então por que Jesus evangelizou e pregou? Agora a pergunta que eu faço para você, que antes de você fazer para alguém, antes da sua falta de entendimento, hoje eu quero fazer você entender isso, o que é a palavra pregar para você? O que significa pregar? A palavra pregar, o que significa para você? A falta de entendimento na morfologia de uma palavra, no significado da palavra, traz confusão na cabeça do povo. Então, não é só esta base, mas também o contexto da Bíblia. A gente, pela hermenêutica, você que talvez não fez um curso aí teológico, você talvez não tenha uma formação e não sabe o que significa isso, a hermenêutica. Nós então estudamos não apenas um texto isolado, estudamos o texto e o contexto. O contexto ele vem antes ou depois. O contexto de uma Bíblia pode estar de Gênesis a Apocalipse, não importa, mas é um contexto. Nós não podemos pegar texto isolado. Não que o texto isolado está errado, ao contrário, ele está bem literal. Por exemplo, pregar. Segunda coisa que você deve saber: a primeira, você viu que não tem mais chance para o homem, a chance dele é aqui, depois da morte não existe nada que possa salvá-lo.
Não existe nada que possa salvar. Depois da morte é morte eterna, depois o juízo final. Após o milênio, aí todas as almas se levantarão até o trono branco para se apresentarem. Lá abre-se-ão 2 livros, o da sua vida e a palavra de Deus. Aí todos serão condenados, aqueles que estiverem no inferno hoje. Presta atenção uma coisa aqui. Então a segunda coisa, a palavra pregar tem vários significados, meu amigo. Calma aí. Você não pode pegar uma palavra isolada sem o significado dela e montar aí o seu sermão, montar aí a sua ideologia. Isso aí pode haver uma heresia. Por isso que existe aí várias seitas por aí, porque se você, a maioria pega a base da Bíblia para se abrir um trabalho aí. Mas se você for ver a base, não tem literatura, está totalmente errado. O significado da expressão ali está totalmente fora. Então veja bem, a palavra pregar, ela pode significar pronunciar algo, pronunciar alguma coisa. Qualquer político aí, você pode chamar ele para pregar em algum lugar. Queria chamar um político tal para pregar. Ele vai anunciar alguma coisa, ele vai pronunciar alguma coisa, ele vai recomendar alguma coisa. Também pregar significa afirmar. Foi o que Cristo foi fazer ali, afirmar, sustentar. Ou seja, ele foi sustentar a ideia do que eles estavam fazendo ali, apenas avisar. Hoje já não acontece isso, justamente porque aquele povo eles não tinham lei, então eles faziam totalmente errado. Mas o apóstolo Paulo disse que aqueles que não estavam pela lei não poderiam ser condenados, mas por causa do pecado adâmico, todos aqueles que pecaram foram condenados. Então veja bem, presta bem atenção. Aqueles que andaram pela lei de Moisés, eles viviam pela lei, que hoje nós vivemos pela graça, tá? Conhecemos a lei em partes. Jesus não veio abolir lei, coisa alguma, ele mesmo disse, mas na verdade nós vivemos na graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, não pela lei, uma regra para manter uma fé, era uma fé baseada numa lei. Então hoje não tem mais isso, nós vivemos pela graça e pela fé. Sendo assim, eu queria aqui afirmar uma coisa para você que não sabe, é que Jesus ali, quando ele desceu, ele foi anunciar, porque ele é justo juiz. Deus não condena ninguém sem saber. A pessoa que morreu, meu amigo, a pessoa que morreu já ouviu falar do Evangelho. A pessoa que morreu, alguma coisa ele já ouviu falar do Evangelho. Ah, pastor, então eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer. A pergunta que você vai fazer, sabe qual é? E as pessoas que nunca ouviram de Jesus, para onde vai? Está com a sua Bíblia? Então abra sua Bíblia em Lucas, por favor, rapidamente. Abra sua Bíblia em Lucas, do Evangelho, capítulo do número 12. Eu vou já aproveitar aqui o ensejo para estar revelando aqui essa questão também, tá? Essa questão dessa pergunta, porque a gente vai ensinando, aí eles fazem outra pergunta em cima de uma. Então essa aqui eu vou te revelar. Aquelas pessoas que não sabem muito bem, queria deixar bem claro para você que pessoas boas por personalidade não entram no céu. Tem muita gente aí que tem muito caráter, isso é verdade, tem um caráter invejável. Tem pessoas aí que tem caráter que certos crentes não têm. Tem pessoas aí que é bom, muito bom, estão aí fora da vontade de Deus, não está servindo a Deus, mas são pessoas boas, são pessoas que não fazem mal a ninguém, muito boas. Mas as pessoas boas não entram no céu. Não é essa questão de ser bom para entrar no céu. Veja bem, olha o que diz a Bíblia aqui, Lucas 12, versículo 46 até o 48. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aqui está falando para aquele servo, aquele que está servindo a Cristo. Aquele que serve a Cristo, mas está aí fazendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, na casa de Deus,
virá o Senhor e vai pegar ele de surpresa. Aí fala-se do arrebatamento da igreja. Versículo 47. E o servo que soube, olha aí, o servo que soube, porque no tempo da ignorância não é cobrado, quando você aceita Cristo, é uma nova vida. Todo aquele pecado que você cometeu no passado é apagado, Deus apaga, você começa uma nova vida em Cristo, uma vida de restauração, de santificação na presença de Deus. Agora, mesmo assim, e o servo que soube, você que é o evangelho, você que se diz um cristão, soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Isso aqui é um castigo eterno, meu amigo. Você está pensando que aqui na terra? Não. Aqui na terra a lei da semeadura é diferente, você planta e colhe mesmo. Aqui está falando do castigo eterno. Agora, está dizendo que você que é um cristão, que sabe a vontade de Deus e não pratica e não faz, quando Jesus vir aquele dia marcante que nós esperamos, vai pegar muito de surpresa. Aquele que soube a vontade do Senhor e não fez, vai ser castigado com muitos açoites. Agora vamos lá. Agora você que não é um evangelho, né? Você que não é um cristão, vamos lá. Independente se você acredita ou não, é a palavra de Deus, isso vai ocorrer. Agora você que não é um cristão, está vivendo aí de boa, olha o que a Bíblia diz também. Ah, mas eu sou bom, né? Não é assim que as pessoas dizem. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas tem algumas coisas para quem não faz mal também. Não fazer mal aqui na terra é uma obrigação do cidadão. Não matar é uma obrigação do cidadão, porque nós sabemos o que é mal e o que é bem. Isso aí não salva ninguém, não tem nada a ver com salvação aqui. Aí o versículo 28 diz assim, ó, mas o que não soube e fez coisa digna, é você que faz coisa digna. Acabei de falar aqui, você que é uma boa pessoa para sua esposa, para os seus filhos, no seu trabalho, nunca roubou ninguém, nunca fez nada de mal para ninguém, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. Qualquer que muito for dado, é cobrado. É você que sabe a vontade de Deus. Então está aqui a resposta que eu dei, dentro daquilo que eu estava aqui dizendo. Então não tem justificativo. Eu abri aqui um entre parênteses aqui para explicar para você essa questão. E aquele que não sou, e o índio, e não sei quem. Então, quero dizer para você que tem respaldo bíblico, sim. Segunda coisa, que Cristo não foi pregado no inferno. Eu disse aqui que a palavra pregar é afirmar alguma coisa. Ele só foi lá avisar. Veja bem, você pode ler aqui que você vai entender, olha. Versículo 19 e 18, vou ler só mais uma vez para você entender o que ele foi fazer então. No qual também foi e pregou os espíritos em prisões, os quais, versículo 20 está aí na sua Bíblia, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperavam no dia de Noé, né? O Deus de bom ânimo, como hoje, está esperando aí você, meu amigo, que o Senhor tem falado com você. Deixa eu abrir aqui mais um entre parênteses aqui e dizer para você que já faz muito tempo que o Senhor está te esperando, Ele está te aguardando. Aonde você vai, você ouve uma palavra, você recebe um folheto, alguém fala para você que Jesus te ama e você continua nessa vida aí. É a longanimidade de Deus. Esperava aqui, ó, nos dias de Noé. E o povo, a Bíblia fala em Mateus que eles se davam em casamento, divorciava, casava de novo, começava e continuava aquela vida rebelde, até um dia que veio o dilúvio. O dilúvio representa o arrebatamento da igreja. Quando vir o arrebatamento, você não vai nem estar esperando, nem estar aguardando, é uma coisa repentina, embora vai ser mais rápido que o dilúvio. Então vamos lá. Terceira coisa, foram revelados por Cristo as pessoas do inferno, aquelas que viveram em rebeldia antes da lei. Foi o que eu disse aqui, pois não eram justos,
Eles não eram justos, por isso que estava aqui na rebeldia. Olha aqui o que diz segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos ler aqui um pouquinho mais para frente aí. Abra sua Bíblia rapidamente, eu já vou encerrar. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. Olha aqui. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, 8, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O mundo dos ímpios. Não vai ser diferente hoje. Não vai ser diferente hoje. Jesus vai vir buscar um povo lavado, remido e de boas obras. Você que não acredita no Evangelho, meu filho, você que não acredita em Cristo, eu queria dizer para você que, como eu disse no outro vídeo, é um livre-arbítrio seu. Isso aí é um livre-arbítrio seu. Cada um segue a sua religião. Não é assim? Só que o que nós seguimos aqui é uma realidade de fé viva em Cristo. Nós vivemos a palavra, eu acredito, os cristãos genuínos acreditam na palavra de Deus, não porque ela está escrita, porque se fosse só porque está escrita, nem eu acreditaria. Nós acreditamos na palavra de Deus, porque, como eu disse aqui, é o experimento, então eu uso a minha fé, e Deus é vivo na sua palavra. Então aquilo que Ele responde para nós é o que está escrito. Jesus liberta, então liberta. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, sem Cristo, não há libertação sem Cristo. Vamos lá. Só mais uma contradição aqui que eu quero estar passando. Eu creio que essa deu para você entender um pouco na questão do que Jesus foi fazer no inferno. Ele foi ali só avisar que aquele povo que estava ali, assim como muitos serão avisados no juízo do trono branco, tá? Muitos chegarão até a ele, e a Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Segunda coisa, segunda contradição, essa é praticamente várias perguntas que também fazem para nós, referente aqui a Caim. Como Caim saiu da sua terra? Como Caim saiu da sua terra e encontrou sua família em Nod? Essa é a pergunta que muitos fazem. Como isso ocorreu? Então quer dizer, as pessoas perguntam, indagam, será então que Deus formou 2 povos? Vamos revelar isso aqui agora. Abra sua Bíblia aí novamente. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Eu queria só deixar bem claro que muitas coisas que não estão na Bíblia escrito, revelado, não está revelado. Gênesis capítulo 4. Muitas coisas que não estão reveladas, não estão reveladas. Então não tem como você indagar nada. Por exemplo, a marca de Caim, não adianta os teólogos estudar, não adianta pode fazer teologia, bacharel, pode fazer o que você quiser, só se Deus revelar para alguém, que até agora eu não sei. Então, a marca de Caim é uma marca que Deus não revelou a ninguém. Existem aí ideias, existe aí hipótese, existem muitas outras coisas. Mas eu, como não sei, então é melhor deixar em branco. E também não há edificação nenhuma nisso. Eu quero aqui, até antes de entrar nessa passagem, que as pessoas deixam de servir a Deus, tá? Por causa fazem pergunta, da onde que veio o japonês, da onde que veio o asiático, da onde que veio o negro, da onde que veio isso e aquilo. Isso aí sinto muito falar, isso é até uma vergonha, sabe? A pessoa em vez de servir a Deus, querer saber quem é Jesus, quem foi aquele que morreu na cruz do Calvário,
Ao invés de ficar andando aí com o crucifixo no pescoço, saiba quem é ele primeiro. Procure saber se ele está vivo, se ele é real, se ele é verdadeiro, para você ter uma intimidade com ele, saber quem ele é. Agora fazem um monte de perguntas querendo deixar, não vou servir a Deus por causa disso, por causa daquilo, é um questionamento errado na cabeça. Agora vamos lá, o que está escrito aqui? Gênesis 4, versículos 16 e 17. Saiu depois que Caim foi castigado por Deus e recebeu ali a sua marca. Então o Senhor ali colocou um sinal em Caim, para que as pessoas não ferissem ele. Havia um sinal em Caim e as pessoas não podiam ferir Caim. Versículo 16 diz: e saiu Caim, saiu de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Muito bem, versículo 16. Agora vamos passar para o versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Então veja bem, aí a pergunta: está aí, na verdade, que Caim saiu? Não está dizendo na sua Bíblia, nem na minha, e nenhuma versão, a mais que seja atualizada, não está dizendo que Caim saiu da presença de Deus e encontrou uma mulher na terra de Nod. Não está dizendo isso. Não está dizendo que ele saiu da presença de Deus e quando chegou lá já tinha a sua mulher, já tinha a família. Não é isso que está dizendo a sua Bíblia, tá? O que está dizendo na Bíblia aqui é um espaço do versículo 16 e do versículo 17. O espaço de tempo não está revelado aqui. E não importa colocar o tempo aqui, não havia importância em colocar tempo. Se Deus quisesse ter colocado o tempo e passou Caim sem ninguém 800 anos, 700 anos, sem problema. Mas a questão aqui é que não está revelado que Caim encontrou alguém lá quando chegou. Não, está dizendo que saiu Caim de diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, fez a sua habitação na banda do oriente do Éden, e conheceu Caim sua mulher. É bem verdade que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Caim, portanto, aqui deve ter se casado com uma das suas filhas, uma das suas irmãs, né? Devido à proliferação daquela época, crescer e multiplicar sem problema, foi expandindo ali a família de Adão e Eva até discorrer a terra, e Caim deve ter casado possivelmente ali com uma de suas irmãs. Que inclusive hoje esse tipo de casamento foi proibido, devido à proibição criada. Hoje ocorre aquelas anomalias biológicas, né? Ocorrem anomalias biológicas, devido à proibição que Deus fez. Mas naquela época a ordem era do Criador, crescer e multiplicar, sem problema algum. Mas Deus não fez dois povos, de hipótese alguma. Se algum teólogo aí inventar uma coisa dessa, sinto muito. Pode começar a fazer um outro curso teológico. Presta atenção aqui. Esse tipo de casamento foi proibido. Aqui, Levítico 18:6. Deixa eu ver aqui com você. Levítico 18. Levítico 18:6. Aqui, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do teu pai nem da tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirá a sua nudez. Amém? Aqui, aí após a ordenança e a lei que Deus deu ali a Moisés, após a lei, acabou. Uma vez que Deus colocou a lei, o que vai acontecer? Se fizer contrário, vai haver anomalia ali na biológica, tá? Então o que acontece? Porque é uma ordem divina. Aquele Criador que nos criou do pó da terra é o mesmo que muda a biologia a hora que ele quiser. Nenhum homem aqui na terra, nenhum médico, nem a medicina, nem a ciência, nada pode fazer uma mudança, nada para melhorar isso, nunca, porque é uma ordem divina.
Assim como Deus também amaldiçoou a terra, que hoje você vê como a terra está, cheia de abrolhos, tá? Cheia de espinhos. Nós temos que agora plantar para colher. Assim como Deus ali acrescentou a dor da mulher devido ao seu pecado, que ela viria de ter uma dor, mas não a dor como tem mulheres que chegam até falecer, morrer no parto aí, de tanta dor. Então ali na verdade foi uma maldição que Deus lançou e acabou, não tem nada que possa fazer, é uma ordem divina. Ordem divina não tem nada a ver com a ciência não chega nem perto de uma ordem divina. Então, queria deixar bem claro a você aqui, meu amado, que Caim, ele saiu da sua terra e ficou morando lá sozinho o tempo determinado e depois se casou, provavelmente com uma de suas irmãs, amém? E quero deixar aqui também para você entender que naquela época vivia-se muitos anos, como Matusalém, que viveu 969 anos, um dos homens mais velhos mencionados aqui no livro de Gênesis. Então, hoje o homem viverá 120 anos. A Bíblia fala, passou de 70 é canseira e enfado, tá? E queria dizer para você que as contradições da Bíblia, você também tem que estudar, perguntar e saber para quem você vai perguntar, para não virar uma heresia, tá? Então saiba que a Bíblia, ela tem resposta para você. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez, poderosamente. Em breve estarei aqui relatando alguns fatos contraditórios da Bíblia, para nós termos aqui um bom entendimento na palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente mais uma vez, em nome de Jesus. Amém?